Sim, já é 21 horas, eu já vou entrar no ar. Hoje é segunda de primeira, primeiro dia do mês, né? E o tema é aquilo que eu passei nos contatos do WhatsApp. O maior sinal do fim do mundo já está acontecendo. Então, eu distribuí aí o convite para todo mundo, né? Sim. Púlpito na net, 21 horas. Estou começando agora. Tá bom? Vai os dois links aí. O link para você entrar ao vivo agora na página do Mundo Missionário e o link já do canal do YouTube. Tá bom? Deixa o seu like lá e sua inscrição também. Deus abençoe. Aleluia! Já estamos no ar de novo. Que bênção! Já é mês de junho. Daqui 21 dias já começa o inverno. Hoje eu fiz 3 orações, uma em espanhol, 2 em português, uma exclusivamente aos pastores que eu tenho no meu WhatsApp e uma oração também a todos os irmãos e amigos, familiares que eu tenho no meu WhatsApp. Então hoje é uma segunda de primeira. Segunda de primeira. Já pensou o que é isso? Só aqui no púlpito da net, essa segunda-feira será de primeira qualidade, para a glória do Senhor. Ontem, domingo, fiz uma live, uma conexão a 4.000 quilômetros de distância. Estivemos comentando o Evangelho de Mateus capítulo 24 com o Emanuel, ali da cidade de Porto Montt, no sul do Chile, e ficou muito gostoso aquela live. Já está aqui na página do Mundo Missionário, está também no meu canal do YouTube. Convido vocês que conhecem espanhol, que sabem falar espanhol, para poder me acompanhar ali também, ouvindo aquele comentário que a gente fez a respeito de Mateus capítulo 24. Hoje o tema é sumamente importante. O maior sinal do fim do mundo já está acontecendo. Qual seria este maior sinal que está muito nítido? Foi anunciado por Jesus, está acontecendo em todos os lugares do planeta Terra, quase que dentro de todas as casas e também dentro de todas as congregações. E eu quero mostrar pela palavra do Senhor qual seria este sinal, o maior sinal do fim do mundo. Já está visível, já você pode se dar conta, olhando para a Bíblia Sagrada, o que Jesus falou. O texto escolhido para hoje é apenas um versículo de Mateus capítulo 24, versículo 3. Mateus capítulo 24, versículo 3. Hoje é dia 1 de junho e o ano é 2020. Diz assim Mateus 24, 3. Estando Jesus assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular dizendo: Diz-nos, quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Aqui Jesus então estava ensinando os discípulos ali no Monte das Oliveiras, e quando ele terminou o seu discurso, ficou um pouco triste com o que ele ia revelar e com o que ia acontecer dentro de pouco tempo. E ele quis mostrar, os seus discípulos quiseram mostrar para Jesus os edifícios que estavam ali perto do templo e aquelas pedras do templo. E Jesus disse: vocês não sabem de nada, que dentro de pouco tempo não vai ficar aqui pedra sobre pedra. Todas elas serão removidas do seu lugar e será destruído esse templo muito lindo aqui em Jerusalém. Então, como para alegrar os discípulos, queriam que Jesus olhasse para aquelas pedras, aquelas construções que estavam ali. Mas quando Jesus dá essa sentença, que não ficaria pedra sobre pedra, então os discípulos tomam um choque, um susto,
e faz essas três perguntas que nós acabamos de ler. Eles queriam saber, pergunta número 1, quando serão essas coisas? Essa é a pergunta número 1. Quando serão essas coisas? Qual coisas? Que as pedras não ficariam pedra sobre pedra, seriam derrubadas. Quando seriam essas coisas? É a primeira pergunta. A segunda pergunta, e que sinal haverá da tua vinda? É uma segunda pergunta. E uma terceira pergunta a respeito do fim do mundo. Quando será o fim do mundo? Então Jesus vai explicar alguma coisa, vai dar um conjunto ali de sinais a respeito do que vai suceder no final do mundo, mas ele não dá um sinal específico, só um, por exemplo, para que o povo continue, de todas as gerações, como a minha geração, a tua geração, continue estudando, continue preocupado com esse tema do final do mundo, continue investigando e, mais que isso, continue se preparando para a chegada do fim do mundo. O fim do mundo está programado, está escrito na Bíblia, são profecias exatas, precisas. Você precisa ler a Bíblia para descobrir estas verdades que nós temos escrita, principalmente aqui em Mateus capítulo 24, e também ali no livro de Apocalipse, no livro de Daniel. Esses três lugares têm muitas referências do que vai acontecer no final do mundo. Vamos entrar então para a mensagem, vamos explicar o que se trata esse capítulo 24 de Mateus. Aqui Jesus está abordando três episódios diferentes. Não podemos colocar todos iguais no mesmo nível, no mesmo momento, numa mesma época. O primeiro episódio que aconteceria logo é a destruição do templo de Jerusalém, aquele templo ali que tinha aproximadamente 3.000 anos, que havia sido reformado por Zorobabel. Primeiro foi construído o templo de Salomão, foi destruído quando o povo foi levado cativeiro para a Babilônia. Com a vinda de Zorobabel, Esdras e todo aquele pessoal ali, eles reconstruíram aquele templo. Então já tinha 3.000 anos de história e com uma beleza esplêndida, assim, fantástica na construção, no adorno desse templo, mas como o próprio Jesus havia dito, que eles haviam transformado a beleza desse templo em um lugar de comércio, uma cova de ladrões. Eles estavam ali vendendo animais para o sacrifício. Era uma enganação que aquele sacerdote da época, aquela empresa de Anás e Caifás, o genro e o sogro, estavam afiados ali de dizer: não, esse animal que tu trouxe, ele chegou muito cansado, não serve para o sacrifício, deixa ele aqui. Nós temos aqui no redil, aqui ao lado do templo, animais descansados, perfeitos. E a pessoa comprava um animal e eles guardavam aquele que era trazido, passava algum tempo, o animal descansava e novamente voltava para ser vendido para uma terceira pessoa e assim sucessivamente. Então Jesus disse: olha, não vai ficar pedra sobre pedra nesse lugar. Aí Jesus dá as explicações: aquele que tiver em cima da casa, não desça; aquele que estiver no campo, não busque a capa; se esqueceu da capa, fuja para os montes, fuja, escapa. E essa destruição aconteceu exatamente no ano 70, quando o imperador Tito, o exército romano, invade a cidade de Jerusalém, coloca fogo no templo de Jerusalém, e como ele estava revestido com ouro, o calor que produziu aquele incêndio fez que o ouro derretesse e caísse no fundamento daquelas pedras, dentro das pedras. Então os soldados começaram depois a desmontar o templo pedra por pedra para retirar aquele ouro que havia sido derretido, se confirmando assim então o que Jesus havia dito uns 40 anos antes de ele ser arrebatado, antes de ele voltar para o céu, sobre a destruição do templo de Jerusalém. O segundo evento que Jesus fala no Mateus 24 é sobre
o arrebatamento da igreja, ele faz ali algumas comparações. Se o pai de família soubesse que hora viria o ladrão, esse pai de família estaria vigiando, estaria atento. Também fala do servo, que se o servo soubesse que hora chegaria o seu senhor, ele estaria vigiando, mas como ele achou que o seu senhor tardaria, diz aí a instrução bíblica, que ele começou a espancar os seus servos, seus criados, e de repente chegou o Senhor e tomou todo mundo de surpresa. Então o que vai acontecer? Dentro de pouco tempo, nós não temos a data, ninguém pode colocar a data. Todos aqueles que colocaram data da vinda do Senhor Jesus Cristo se equivocaram redondamente, porque o próprio Jesus disse nesse texto de Mateus 24, que nem o Pai, nem os anjos, nem o Filho, nem os anjos sabem quando será o arrebatamento da igreja, somente o Pai. Então, não vamos colocar data, mas isso pode acontecer a qualquer momento, e ele virá na hora que ninguém estiver pensando, todo mundo desapercebido, virá o Senhor e arrebatará a sua igreja universal. Muitas pessoas de muitas congregações, de todas as congregações, sem estar olhando para o letreiro, serão arrebatadas e estarão para sempre com o Senhor ali no céu. E também aqui fala da grande tribulação, esse capítulo 24 de Mateus. E Jesus dá um pacote aqui de 15 sinais específicos que falam da sua vinda, falam do que aconteceria antes do final dos tempos, antes do final do século, antes do final do mundo. Eu coloquei eles aqui de uma forma concisa. O número 1, haveria falsos cristos. 2, haveria guerra. 3, rumores de guerra. 4, nação contra nação. 5, reino contra reino. 6, haveria fome. 7, haveria terremotos. 8, haveria tribulação. 9, haveria mortes. 10, haveria ódio. 11, haveria escândalo. 12, haveria traição. 13, haveria falsos profetas. 14, haveria iniquidade. E 15, a falta de amor. Estas são os 15 sinais que Jesus deixou estabelecido. Claro, tem alguns aqui que se destacam mais que outros, mas que houve em todas as épocas, em todas as gerações. Por exemplo, fome sempre existiu no mundo, mas nesse exato momento está havendo muito mais fome que naquele tempo. Terremoto sempre existiu, mas nessas últimas décadas, os terremotos têm se intensificado em todo o mundo. Por exemplo, eu estava no último ano ali no Chile e eu fui ver no sistema de meteorologia, o sistema que mede os terremotos no Chile, de sismologia, melhor dizendo, e em uma semana havia dado um terremoto perto de Santiago. Nós estávamos ali, a 120 quilômetros de Santiago, em Valparaíso, o epicentro, e naquela semana que eu fui contar no site que registra os movimentos, a Terra tremeu 711 vezes, e dessas 711 vezes, 60 vezes deu para sentir. Então a gente já estava ali com os nervos na flor da pele. A casa fazia assim, fazia para lá, fazia para cá. Então a instrução é o seguinte: deixa a porta aberta da casa, porque se cair a casa você sai para fora. Mas se cair o poste, que é perigoso também, então você entra para dentro da casa. E aí você fica naquela tensão nervosa ali, porque não sabe o que vai acontecer. E isso pode ser visualizado, este site, todos os dias tem tremores de terra. Claro que um terremoto é a partir de 6 graus seria terremoto. Tremores de terra, 4, 4,5, 5, tremores fortes de terra, e menos de 3, por aí já quase não dá para sentir os humanos, apenas os aparelhos. Então isso tem se intensificado, isso está dando um sinal que Cristo logo virá buscar a sua igreja.
aqui em Curitiba nós sabemos que existe um senhor chamado que ele é o Cristo, o Henry, e ele tem as suas mulheres e faz as suas palavras, fazendo de conta que é um Cristo, seu cabelo crescido, sua barba, parece aquele Jesus pintado aí por algumas gravuras que alguns livros colocam Jesus. Mas nós sabemos que Jesus, não há possibilidade de fazer uma figura de Jesus, porque Jesus é muito mais além do que uma figura, muito mais além do que uma imagem. Como diz aquele louvor, não creio num Cristo fingido, cheio de amargura, semblante de dor, eu creio num Cristo vivo, um Cristo glorioso, como viu João na ilha de Patmos. Então, haveria falsos cristos, isso é como comum já acontecer nos nossos dias. Falsos profetas, têm surgido muitos falsos profetas, e os falsos profetas, eles não estão lá na rua, eles estão dentro das congregações. Eles começam a seduzir o povo, começam a enxertar heresias, doutrinas, dissimuladamente, e conseguem enganar, se possível, até os escolhidos com os seus ensinamentos deteriorados e estranhos que eles se aderiram e inventaram, criaram, se apoiaram em um texto isolado da Bíblia e fizeram uma doutrina e estão contaminando a verdadeira igreja de Cristo. Mas se você é fiel, você há de permanecer firme no lugar que o Senhor te colocou, firme na rocha que é Jesus e firme na sua palavra. Agora o Evangelho de Lucas, falando desse mesmo tema, ele coloca ali mais 8 sinais. Jesus também fala em Mateus esses 8 sinais, mas eu preferi pegar de Lucas, porque Lucas tem alguns detalhes muito mais específicos. Lucas 17, 26 ao 29, eu vou ler para ti. Diz assim: assim como nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. O primeiro sinal, que será precedido do arrebatamento da igreja: comiam, eles estavam comendo. 2, bebendo. 3, casando. 4, dando-se em casamento, até ao dia que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Aí temos mais quatro sinais diferentes. Comiam, bebiam, já contei. Compravam. 5, 6, vendiam. 7, plantavam. E 8, edificavam. Mas no dia que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo do céu e enxofre e destruiu a todos. Então nesses sinais aqui descritos por Lucas, é a coisa mais comum a gente ver final de semana, que deveria ser, por exemplo, o dia do Senhor para adorar o Senhor. O povo se reúne para comer e para beber. O que está acontecendo muito também, casando, isso é normal, as pessoas estão contraindo o casamento, fazendo suas cerimônias, mas o detalhe é que tem muitas pessoas que estão se dando em casamento, estão apenas se juntando, e chegam até a fazer tipo de um contrato para ver se vai dar certo, e ficam assim, nunca legalizam o seu casamento. E o verdadeiro casamento tem que ser legalizado pela lei humana e pela lei divina, tanto no fórum, tanto ali no cartório, como na casa do Senhor, para ter a bênção do Senhor. Porque você não pode dirigir um carro se você não tem a documentação. Como que você vai então dirigir essa instituição chamada casamento se você não tem os documentos? Você está ilegal diante dos homens e ilegal também diante do Senhor. Assim que seria um bom conselho para você que não é casado, que está convivendo, colocar a tua vida em dia para que Deus venha te abençoar. E agora o que nós estamos vendo? Comprando e vendendo. Isso é a globalização. Então, comprando e vendendo. Como as lojas estão em horários reduzidos, então a internet com as suas lojas, com as suas plataformas, o povo está comprando, recebendo na sua casa, comprando e vendendo, plantando também
nós temos muitas regiões agrícolas que estão plantando, todo mundo está plantando, e o que mais me chama a atenção é que todo mundo está edificando. Se você mora numa cidade que tem uma montanha por perto, você pode subir na montanha e perceber quantos edifícios, quantas casas novas que está sendo construída, e isso é um sinal que Jesus logo virá buscar a sua igreja. Sempre houve construções, sempre houve construções. Pode haver construções sempre? Pode haver construções sempre. O que não pode é acontecer de você se esquecer que Jesus pode vir buscar a sua igreja, tão preocupado com a construção, ou tão preocupado com a plantação, ou tão preocupado com o casamento, ou tão preocupado com comprar e vender, e se esquecer o mais importante, que é estar preparado para o arrebatamento da igreja. No versículo 12 de Mateus 24, onde fizemos a leitura inicial, ali fala que o maior sinal que estamos chegando no fim da era, no fim dos tempos, no fim do mundo, é o amor que se esfriaria. Versículo 12 de Mateus 24: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, o amor diz ali mais textualmente, dizendo de quase todos. Essa é a proporção que esse amor esfriará, quase de todos. E não é muito difícil de encontrar um crente. Eu estou falando para crente nessa noite, um crente jururu ali, um crente tristonho, um crente apático, um crente sem ânimo. Ele está ali ainda dentro da congregação, ou assistindo esporadicamente um culto, deixa de assistir outro, vai de novo, mas não tem aquele primeiro amor que tinha quando conheceu a fé, quando conheceu Jesus. E eu quero já deixar uma coisa bem clara aqui, que o primeiro amor também é o último, só existe um amor. E se você está perdendo o teu primeiro amor, você nessa noite, ao ouvir essa palavra, tem que orar ao Senhor, dizer: Senhor, renova, eu não quero ficar jururu e tristonho, eu não quero ficar ali no canto, eu quero voltar à minha atividade, o meu serviço, a minha gratidão, a minha devoção, meu serviço ao Senhor. Eu era pregador, eu era cantor, eu orava, eu expulsava demônio, e Deus me usava, e coisas grandes e maravilhosas aconteciam. Então é necessário voltar a acontecer estas coisas. Todo mundo conhece aquele versículo de João capítulo 10, versículo 10, que diz: o diabo veio para roubar, matar e destruir. Essa é a ordem que está em João 10:10. O diabo veio para roubar, matar e destruir. Eu gostaria de colocar uma outra ordem aqui. Eu quero fazer uma pergunta. O diabo não convém matar uma pessoa que conhece as Escrituras. Não convém ele matar uma pessoa que está em Cristo. Porque será, como diz Paulo, para mim morrer é lucro. Porque se ele mata, eu vou para a eternidade com Cristo. Então, eu acho, dentro das prioridades aqui, das artimanhas do inimigo, das artimanhas do diabo, a primeira coisa que ele quer fazer com o crente é roubar. Roubar a força, roubar a fé, roubar a esperança, roubar a alegria, roubar o amor, por exemplo, já que é o tema que nós estamos abordando, que é o maior sinal que Jesus está para buscar a sua igreja. Roubar o amor, roubar a crença, roubar a esperança de morar no céu. Roubar, ele quer roubar. Antes de matar, ele quer roubar. E depois de roubar, ele continua atacando, destruindo. E não vai ser uma destruição assim, momentânea, de uma hora para outra, não. Ele vai destruindo aos poucos. E quando vê, ele diz: agora está fácil de eu matar essa pessoa. Estamos falando de matar espiritualmente. Também pode ser fisicamente. Vai ser fácil de ele dar fim
numa vida que foi perdendo pouco a pouco, se deixou ser roubado pelo inimigo das nossas almas, então ele começa a roubar. Por isso nesta noite é uma palavra assim de advertência, para que você não permita que Satanás venha roubar aquilo que Deus te deu, o talento que Deus te deu, o dom que Deus te deu, o fervor que Deus te deu, a capacidade de orar, a capacidade de cantar, a capacidade de ministrar, de pregar a palavra, de ensinar, de evangelizar, o teu amor por missões, o teu amor pela casa do Senhor, o teu amor por fazer serviços dentro da casa do Senhor, como limpar a igreja, como fazer zeladoria na casa do Senhor. Para isso tudo nós precisamos de amor, e Satanás tem roubado esse tipo de virtude no meio da igreja. O amor se esfriará é pior do que todos os outros sinais juntos. O amor frio é pior do que a guerra, é pior do que a fome, é pior do que o terremoto, é pior do que a tribulação, é pior do que a morte, é pior do que o ódio, é pior do que o escândalo, é pior do que a traição. Porque se o amor se esfriou, tudo vai ser feito com frialdade, tudo vai ser feito com frieza. A vida fica monótona, a vida fica uma rotina vazia. Por isso não podemos deixar o amor se esfriar, de jeito nenhum. Está fazendo um pouquinho de frio aqui, por isso de vez em quando tomo um gole de café ou de água. Aleluia! O amor se esfriando então é pior do que aqueles 15 sinais ou 14 sinais que Jesus fala no início de Mateus 24. Então não podemos deixar esfriar o amor. Não sei se você já ouviu essa ilustração, que um barco, um navio grande, quando está lá no meio do oceano, a água não vai danificar o navio de nenhuma maneira. Ele foi feito com um casco grosso, resistente, que vai no profundo, certo? Tem muitos andares. A água que está fora do barco não vai prejudicar o barco enquanto ele estiver viajando. Agora, ela prejudicará o barco se essa mesma água entrar dentro do barco. O que aconteceu com o Titanic? Não foi que o Titanic, não foi que ele chocou no iceberg, numa pedra de gelo e se rompeu na sua lateral e foi entrando água lentamente e afundou aquela grande embarcação. A igreja do Senhor poderia muito bem ser comparado a essa grande embarcação, a este grande navio que está navegando no mar da vida. A água de fora é normal, tem água, tem pressão da água, tem ondas, tem vento, tem até mesmo tempestades, mas tudo isso é normal enquanto o barco estiver no lugar certo, enquanto o barco não perder o equilíbrio, enquanto o barco não for a pique. Porque se começar a entrar água dentro do barco, pode ser de qualquer tamanho, por algum lugar que tem alguma abertura, alguma rachadura, alguma filtração. Agora os barcos menores que foram feitos de madeira, se tiver alguma filtração, vai começar a entrar água e vai afundar essa embarcação. Aquelas canoas que se usam nos rios aí, algumas pessoas que usam para pescar, se ela não estiver bem selada, não estiver bem fechada, vai entrar água e vai afundar essa canoa. Assim é as coisas do mundo. Se a maldade está fora, a maldade como a água do mar está fora, enquanto ela está fora, a igreja continua indo em direção ao porto seguro. A igreja continua navegando no mar da vida. Tem momentos com tempestade, tem momentos que as ondas se levantam, mas o que nós não podemos permitir, você que é pregador da palavra, eu que sou pregador da palavra, não podemos permitir jamais que a água invada essa embarcação chamada igreja, e a igreja comece a descuidar dos seus compromissos e da sua responsabilidade e do seu cuidado, e de repente toda a igreja, toda a embarcação, todas as pessoas estão ali igual, perderam o amor.
E aqui nós vamos falar algumas coisas que está esfriando. E eu acho que você vai concordar comigo. Você já viu alguma pregação tão fria sendo realizada em algum lugar por aí? Se o coração esfriar, tudo se fará friamente. Eu, para fazer uma live como hoje, primeiro, eu me preparo com o texto, porque eu disponibilizo o texto também. Eu coloco no blog do Púlpito na Net. Segundo, eu preparo um convite para lançar no WhatsApp através de transmissão e mandar para todos os meus contatos. Eu me preparo pelo menos 1 hora. Depois que eu termino de pregar, que vai ser aproximadamente 1 hora, eu vou levar mais 1 hora ouvindo o que eu preguei. E enquanto estou ouvindo, estou baixando, fazendo o download do Facebook para subir no YouTube. E depois que subir no YouTube, eu vou compartilhar 50 vezes ali nas mensagens por Messenger para as pessoas. Isso já vai dar perto de meia-noite. Quando passa da meia-noite, novamente eu vou enviar para mais 50 pessoas o link dessa pregação. Então, eu estou fazendo isso com muito esmero. Eu estou fazendo as lives aqui, não como disse a Bíblia, maldito do homem que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Não, eu estou fazendo com amor. Eu fui consagrado a pastor em 1993. Faça a conta aí para ver quantos anos eu sou pastor. Desde aquele tempo, ou eu comecei a pregar com meus 17 anos. Desde aquele tempo, sempre preparado, sempre fazendo com muito carinho. Quando fui para as missões, como missionário, não deixei o fogo se apagar, não deixei a chama se apagar, não deixei o amor se apagar no meu coração por missões, pelas almas, e sempre fiz com muito entusiasmo. Eu agradeço a Deus pelo timbre da voz que eu tenho. Eu não tenho ainda microfone. Quem sabe algum dia eu vou adquirir um microfonezinho daqueles de lapela que vai pendurado aqui, talvez para falar um pouquinho mais baixo, ficar mais nítido, mas eu glorifico ao Senhor, porque sempre fui do mesmo jeito. O primeiro amor que nasceu em mim quando eu tinha 10 anos, que eu tinha uma fome muito grande pela palavra do Senhor, ele continua. Mas dá para perceber, se você é um ouvinte da palavra do Senhor, esperto, atento, você vai perceber e vai dizer: essa pregação está fria, esse pregador está pregando coisas superficiais, não se preparou, não orou, não se consagrou, e não há resultado então numa mensagem assim, numa pregação fria. E se falamos de pregação fria, também vamos falar das músicas tão frias. Aqui vou usar outra comparação. A lua cheia, ela tem o seu brilho, mas não tem calor. Então o que é que eu estou vendo em muitas canções que a gente está ouvindo? Ela tem brilho, brilha muito, tem brilhos e tem brilhantes, né? Tem joias, relógios amarelos, grandes, e enfim, tem muitos brilhos e brilhantes na mão de certos músicos. São polidos assim, como mármore branco, certo? Mas o mármore também, polido, ele também é frio, ele não emite calor. Não há calor na lua, não há calor no mármore polido. Muitos púlpitos estão cheios de instrumentos e de canções vazias. Cheios de instrumento e de canções vazias. Músicas que já não vêm da alma. Músicas que foram feitas com o propósito de mover o corpo, porque tem ritmo, agora tem todos os ritmos, como que fosse uma música para o ser humano. De fato, me parece que tem muitas músicas que é para o ser humano, para levantar o ego, para levante irmão, cresça irmão, siga firme irmão, Deus vai te abrir porta, você vai caminhar sobre as águas, e enfim, é assim, música de promessa. Mas as músicas não seriam para Deus? As músicas é louvor para Deus, E agora está de moda também fazer música espontânea,
e a pessoa fica como que meio que falando em línguas, um pouco fala em línguas, um pouco profetiza, um pouco coloca música nas línguas que está falando, línguas angelicais, mas falta aquela música escrita da alma, aquela composição da alma, com calor, com paixão pelo Senhor. Isso está faltando. Cadê os compositores? Por que os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, como diz a harpa cristã? Ah, mas eu já não gosto. Eu continuo gostando da harpa, eu continuo cantando, eu continuo tocando com a minha flauta doce os hinos da harpa. São hinos bonitos. Também gosto de hinos atuais, sim. Não todos. Alguns tem que filtrar, porque não adianta ter letra e não ter essa paixão, esse amor, esse fogo, esse entusiasmo que tinha as canções antigas. E se falamos de pregações e falamos de cânticos, vamos falar das orações também. Está sendo feito orações tão frias, que parece que nem é oração, com palavras rebuscadas, tão vazias, tão ocas. Parece que estamos assim num velório. Teve uma pessoa que disse: por que vocês pentecostais oram tão forte se Deus não é surdo? Claro que Deus não é surdo, mas Deus também não é nervoso. A pessoa quando está nervosa, ela não quer ouvir nem baixinho. Imagina ouvir alto. Interessante que Deus pode ouvir todos ao mesmo tempo. É verdade que tem momentos que eu digo: hoje eu vou orar, vocês só confirmem, dizendo amém, ou glória a Deus e aleluia, para fazer uma oração específica, uma oração inteligente, né? E para fazer uma oração inteligente, específica, tem que ser uma oração pensada, você tem que pensar o que vai dizer, senão vai ficar naquela repetição, naquela cacofonia, naquelas coisas ali que Jesus diz: não useis de vãs repetições. Então vamos melhorar nossas orações, vamos colocar fogo nesse coração. O nosso coração tem que estar inflamado pelas coisas da Bíblia, porque, como disse Jeremias, que não queria mais profetizar, não queria mais falar no nome do Senhor, ele diz: eu tratei de apagar esse fogo, eu tratei de sufocar esta chama, mas não foi possível, porque havia um fogo que queimava dentro de mim. Então todas essas pessoas que gostam do fogo, porque Deus é fogo, sim, é fogo consumidor, mas é fogo que limpa, é fogo que purifica, é fogo que aviva. Então Deus é um Deus alegre, um Deus vivo. Ele se manifestava com fogo, em muitas ocasiões ele se manifestou com fogo. Por isso não se pode desenhar Deus, porque o fogo não tem uma forma definida, ele vai para lá, ele vai para cá, ele muda constantemente a sua forma e a sua posição. Mas nós temos que então fazer oração de fogo, de paixão, com veemência, com eloquência. Amém? Porque senão vai dar sono nas pessoas. Nem você mesmo consegue orar assim: ó Deus, meu Deus. Como que está sem força para orar? Como que não tem voz para orar? Então isso é um sinal que o amor de muitos está esfriando. Culto de oração já o povo não quer ir. O povo vai muito e enchia os templos no culto da vitória. Tem igrejas que faz na quarta, tem igrejas que faz na quinta, tem igrejas que faz na sexta, igrejas que fazem o culto da vitória, uma campanha de sete semanas, aí esse culto está cheio. Mas o culto de oração, não sei, podia ser na terça, ou podia ser na segunda, esse culto vai uma minoria. As vigílias já vai uma minoria. As vigílias que antigamente era, e eu fazia uma vigília por mês, das 11 da manhã às 6 da manhã, às 11 da noite, às 6 da manhã, ou seja, nós ficávamos 7 horas orando. Hoje as vigílias terminam ali pela 1 da manhã, começam 11, termina 1 e todo mundo já quer ir embora, e todo mundo já começa a se levantar, está doendo o joelho.
o fogo está se apagando, é um sinal que Jesus está por buscar a sua igreja. O amor de muitos, o amor de quase todos esfriará. Por isso, nessa noite, eu te chamo para dizer assim: aviva esse dom que há em ti, aviva esse fogo que há em ti, aviva esse talento, não deixa morrer esse fogo, não deixa apagar esse fogo. Já falamos de pregações frias, já falamos de músicas frias, já falamos de orações frias e vamos falar também de ofertas frias. A entrega, a devoção, a dádiva, o dar, o entregar. Tá tão frio. Quando o coração está frio, as mãos não conseguem encontrar nada na carteira, ou no bolso, ou se fosse uma mulher, uma bolsa. Não encontra o dinheiro. Ela já diz: eu não trouxe. Eu trouxe só R$2. E tem mais dinheiro ali, mas o coração está frio. Então ela já sabe para onde vai o dinheiro e começa a dizer: não, aqui estão pedindo muito dinheiro, e ela vai acabar então se esfriando. Mas quando começar os trabalhos missionários, você deve lembrar disso, nas décadas passadas, uns 40 anos atrás, uns 30 anos atrás, o missionário, quando ele falava, o povo chorava, o povo aplaudia, o povo contribuía, as ofertas alçadas glorificavam o nome do Senhor. O povo não dava só aquilo que tinha na carteira, tirava os seus anéis, tirava os seus relógios, entregava os seus celulares, entregava suas câmeras, entregava até os seus carros. Hoje está difícil de fazer isso, porque o amor esfriou. Então a gente prefere, eu vou honrar o meu compromisso com o dízimo e alguma oferta missionária, assim, razoável, porque estou sendo anotado, vai ser registrado num livro, etc. Então, mas não há mais aquele coração generoso e abundante como houve ali no povo de Israel, quando foi pedido para trazer aquelas coisas para construir o tabernáculo. Houve um momento que houve uma ordem que eram para deixar de trazer aqueles materiais preciosos. As mulheres também estavam trabalhando, fiando com a mão, fazendo fio de linho, de lã, enfim, para a construção das cortinas. Todo mundo contribuiu porque havia amor, um amor aquecido no coração das pessoas. Já falamos de várias coisas frias e, por último, eu quero falar que a preocupação da igreja de hoje também está muito fria. A preocupação com os pobres. Não, a igreja não está preocupada com os pobres. A preocupação com os que testaram positivo para o Covid, a igreja não está muito preocupada com isso. Com os infiéis, eles podem morrer, porque a igreja está preocupada, as igrejas estão preocupadas em conseguir o dinheiro para a manutenção do que eles mesmos abriram, do que eles mesmos levantaram, do que eles mesmos se comprometeram. Então, há uma preocupação, assim, a gente vê pela internet quem está pregando e quem está preocupado com dinheiro, quem está ajudando e orando pelas pessoas, como eu falei no início, que eu fiz 3 orações hoje, gravei, coloquei fundo musical. A minha intenção é abençoar, essas lives a intenção é abençoar. Alguém me disse que eu estava querendo se promover, não importa, também estamos sendo conhecidos, mas o que queremos de verdade é que Cristo seja conhecido e você seja edificado com essa palavra. Por isso não estamos pregando qualquer coisa, por isso estamos pregando que o maior sinal que Jesus virá buscar a sua igreja é essa falta de amor que está acontecendo no mundo. E na parte final dessa mensagem, nós vamos colocar aqui um texto de Paulo. Paulo falando a Timóteo, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 5, ele vai colocar 20 sinais
do que estaria acontecendo hoje na atualidade, no meio da humanidade. Você pode dizer sim ou não, pode concordar ou não, mas está escrito na Bíblia. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão. Primeiro, tempos trabalhosos. Olha quanto trabalho as pessoas estão tendo, dificuldade para adquirir, dificuldade para construir uma casa, dificuldade para conseguir um emprego, dificuldade para se manter no emprego. Isso está dito a Bíblia, porque haverá homens amantes de si mesmo. Eu me amo a mim mesmo, ele vai dizer assim. Eu não amo o B, eu não amo o C. Por que eu vou me preocupar com o que está vendendo na sinaleira? Por que eu vou me preocupar com aquele que está dormindo no papelão na rua? Eu vou me preocupar comigo mesmo. Esse é o homem do século 21, agora antes do arrebatamento da igreja. Só se ama a si mesmo. Ele nem ama mulher, nem quer ter esposa, nem quer ter filho. Ele não ama ninguém. Ele só ama a ele mesmo. O anticristo será assim. O anticristo não terá amor de mulheres. Ele não será casado. A Bíblia diz isso. Ele não terá piedade, amor por ninguém. Ele vai chegar suave como um cordeiro com a sua voz, mas logo então nós vamos saber que é uma besta e que vai fazer muita gente sofrer nas suas unhas, nas suas garras. Ele vai controlar a população mundial com os meios de tecnologia, e vai ser muito difícil para aqueles que perderem o arrebatamento da igreja e ficarem convivendo aqui com o anticristo. O número 3, avarentos. Tem muita gente avarenta. O que é o avarento? Mão fechada, não contribui, não ajuda, não abençoa, sempre vai ser avarento. É sinal dos finais do tempo. Presunçoso, eu sou o cara, eu posso, eu tenho maior canal no YouTube, eu tenho a maior congregação, eu sou a maior autoridade eclesiástica, eu sou o maior pastor do meu estado. Isso é presunção. Soberbos, é muito parecido. Blasfemos. O que tem de gente blasfemando, e blasfema na hora. Se eu deixasse liberado aqui para qualquer tipo de comentário, haveria blasfêmia também. Esse pastor só pede dinheiro, esse pastor é assim, esse pastor é assim. Mas tem moderadores aqui, para que esses comentários não sejam incluídos aqui, tanto no YouTube como aqui no Facebook. Por que nós vamos deixar comentário de blasfemos? Tem muita gente blasfemando o próprio Deus, blasfemando a igreja, blasfemando os pastores, blasfemando aquela mulher que é crente e o marido não é. Isso é muito comum, está cheio em todo lugar. Desobedientes a pais e mães. Isso tem muitos adolescentes que estão dentro dessa categoria. Ele não obedece a mãe, não obedece o pai, ele sai a hora que quer, ele chega a hora que quer, ele se encontra com quem ele quiser, ele assiste o programa de televisão que ele quiser, ele lê o livro que ele quiser, ele faz de tudo e não tem submissão, não tem obediência. Também um jovem que é assim, um adolescente que é assim, que não obedece seus pais, sabe o que ele não vai ter? Ele não vai ter longa vida também, porque o primeiro mandamento com promessa é isso: honra o teu pai, honra a tua mãe, para que te vá bem e tenha longos anos de vida. Então, se você está obedecendo a tua mãe e o teu pai, com certeza você há de viver muito tempo. Ingratos. O que tem de pessoas ingratas? Aonde? Em todos os lugares. Fora da igreja, dentro da igreja. Eu, como sou escritor e tenho um livro muito interessante, muito lindo, quantos livros desse eu já doei na minha vida? Muitos livros. Quantas Bíblias eu já doei ali no Chile? Centenas e centenas e mais centenas de Bíblias. Tinha pessoas muito gratas, mas tinha algumas pessoas ingratas. Nem obrigado, nem um feedback, nem um agradecimento, mas não importa. O que nós estamos fazendo não é para receber gratidão dos homens. Nós receberemos a gratidão de Deus, que prometeu coroa de vida, que prometeu tantas coisas lindas e maravilhosas. Profanos.
Tem muitos profanos também fazendo pífia, fazendo burla, fazendo mofa, fazendo crítica das coisas sagradas, dos símbolos sagrados, da cruz, da bandeira de Israel, e, enfim, profanando os templos. O que o templo tem a ver? Colocando fogo na porta da igreja, quebrando os vidros. Para que isso? Indo no cemitério. Para que destruir o cemitério? Que culpa tem os mortos que ali estão? Para que fazer esse tipo de estrago, esse tipo de profanação sem afeto natural? Ele é um monstro, é um bicho. Me perdoe os bichos, porque tem muito bicho, muito animal que é carinhoso. Tem muitos animais que são carinhosos. Os gatinhos são carinhosos, os cachorrinhos são carinhosos, até cachorros velhos, eles vêm, eles se esfregam nas tuas pernas, eles querem o teu colo. Então não podemos dizer assim que os seres humanos são como os animais irracionais. Não, eles são sem afeto natural. Eles são, não tem uma definição mais exata, não tem afeto nenhum, afeto natural. Ele tem um afeto diabólico, ele tem uma inclinação por coisas espantosas, que eu não vou mencionar nenhumas aqui, mas que você sabe que o homem se inclinou para esses caminhos errados assim, por essas paixões da vida, e sem afeto natural, irreconciliáveis. Será que na tua família não tem um senhor aí, um irmão teu, que é irreconciliável contigo? Ele não quer te pedir perdão, ele não quer fazer uma reunião, ele não quer se reconciliar. E já está morrendo, morreu o pai, morreu a mãe, e os filhos daí ficam ali brigando por causa da herança. Alguns brigam, outros não brigam, né? E não se reconciliam. São como animais sem ser domésticos, são brutos, são violentos, não querem reconciliação. E é um sinal que Jesus pronto virá buscar a sua igreja, pessoas irreconciliáveis, caluniadores, vocês sabem o que é, incontinentes, vocês sabem o que é também, cruéis, está cheio de pessoas cruéis, sem amor para com os bons. Pronto, aqui está dizendo tudo. Traidores, eles preferem a traição do que o amor. Eles preferem ser obstinados, orgulhosos, mais amigo dos deleites do que amigo de Deus. Ele ama mais uma lancha, ele ama mais uma praia do que Deus. Ele ama mais uma água de coco, ele ama mais um passeio que a Deus. Ele ama mais os móveis do que a Deus. Ele ama mais o seu carro do que o próprio Deus. Todas essas coisas você tem que cuidar e velar por elas, porque se foi Deus quem deu, você tem que zelar. Mas Deus sempre foi em primeiro lugar na vida de todo mundo. Você tem que colocar Deus em primeiro lugar. E finalizando esse texto de Paulo a Timóteo, tendo aparência de piedade. De vez em quando saem umas palavras em espanhol aqui. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, disse Paulo para Timóteo, afasta-te deles. A gente se engana, eu também me engano, porque, nossa, a gente olha assim, tem cara de crente, tem aspecto de santidade, pela sua vestimenta, mas aí vai se aproximando e começa a ouvir o que fala. Oh, meu Deus do céu, tem uns grupos evangélicos dentro do WhatsApp que diz ali que é evangélico, mas quando abre as suas bocas, sai tanta coisa estranha. Então só tem aparência de piedade, mas estão negando a eficácia da piedade. Por último, eu termino falando o que Jesus escreve para a igreja de Éfeso em Apocalipse capítulo 2, versículo 4. Tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Olha só a palavra abandonaste. Porque se fosse perdido o primeiro amor, por um acidente eu perdi, aí você não sabe onde é que foi, nem quando foi.
Mas se você abandona alguma coisa, com certeza você sabe aonde foi que você abandonou. Tem pessoas que abandonam, não sei, numa viagem, abandonam no meio do caminho, meu Deus, eu ia dizer aqui um animal, como já aconteceu, de eu ver o carro parado abandonando 4 cachorrinhos pequenos. E eu parei para juntar e recolher, porque eles iam morrer de frio, que estava frio, estava chovendo. Mas estamos falando do amor. Se você abandona o amor em algum lugar, você sabe aonde ele está. Então tem ainda uma solução para o teu caso. Você pode voltar e dizer: Senhor, eu abandonei o amor, eu pregava e não prego mais, eu fazia jejum e não faço mais, eu estava lendo a Bíblia de ponta a ponta e deixei de ler a Bíblia, eu era músico e eu tinha instrumento e ia na tua casa e tocava e já não estou fazendo mais, eu ia fazer visita nos hospitais e já não estou fazendo mais. Lembra, pois, onde você deixou esse primeiro amor, que o Senhor nessa noite, Ele quer restaurar esse primeiro amor, porque eu já disse aqui, que o primeiro amor também é o último, não tem o segundo amor, não tem o terceiro amor, existe só um amor, o amor de Cristo que Ele colocou no teu coração, e você precisa então dizer: Senhor, por favor, eu quero voltar às primeiras obras, eu quero restaurar essa paixão que eu tinha. Você que é missionário está me ouvindo? Agora está muito difícil ser missionário. Na época que não havia pandemia, ninguém queria ser missionário. Eu dou graças a Deus porque em 91, em plena guerra do Golfo Pérsico, eu fui para a missão. Depois houve a guerra das Malvinas. Também eu estava indo para as missões e não estava preocupado com a guerra do Golfo Pérsico, nem com a guerra das Malvinas. Eu fui, eu já voltei e agora estou fazendo aqui essa live dizendo para você se levantar, para você se animar, para você ativar novamente esse amor, porque é um sinal que Jesus está vindo buscar a sua igreja. E se você está sem esse amor, você corre um grande perigo de perder o arrebatamento da igreja. Você corre um grande perigo de não ouvir o toque da trombeta e ser transformado e arrebatado. Portanto, ainda dá tempo de, como diz o chileno ali, de colocar a pilha, uma pilha Duracell assim, para renovar o teu amor, a tua paixão pelo Senhor e pela sua palavra. Você pode dizer comigo: ó quanto amo a tua palavra, ó quanto amo a tua palavra, a Bíblia Sagrada, eu amo esta palavra, eu amo este livro, eu amo fazer a obra do Senhor, eu amo pregar, eu jamais deixarei de pregar. Ainda que agora eu não tenha um púlpito físico, Deus me deu esse púlpito na net, que é tão bom também como os púlpitos físicos que nesse momento estão passando por uma certa restrição. Eu estou aqui pregando para os 4 cantos da net, os 4 cantos da internet, essa mensagem desta segunda de primeira. O que nós falamos aqui foi segunda de primeira. Eu vou colocar um fundo musical de um pistão tocando, muito lindo, e vamos então orar por você. Aleluia! Glórias a Deus. Meu Deus, você precisa de oração? Você pode fazer o teu pedido de oração pelo WhatsApp. O DDD é 41, o número é 99196-7264. Digo de novo, 99196-7264, o DDD é 41. Amado Deus, temos visto na atualidade, Senhor, muitas coisas acontecendo no interior da igreja, esfriando, Senhor, o amor do teu povo. Senhor, eu tenho certeza que esta palavra vai encontrar muitas vidas que serão restauradas, que esta palavra vai transformar de novo aquele que está fraco, aquele que está jururu,
aquele que está tristonho, aquele que está num canto, aquele que perdeu, Senhor, ou aquele que extraviou, ou aquele que abandonou o primeiro amor deliberadamente. Senhor, faça que ele encontre, faça que ele volte, o pastor volte, a igreja volte, a família volte, o irmão em particular volte, aquele jovem cheio do Espírito Santo, que ele volte a buscar esse primeiro amor. Oh, aviva a tua igreja, como orou Abacuque no decorrer dos tempos, no meio dos tempos, aviva a tua igreja. Não queremos ser apáticos, não queremos ser frios, não queremos ser, Senhor, crentes modernos, congelados, Senhor, semi-frios ou frios. Queremos estar, como disse a tua palavra, fervoroso no Espírito, orando em todo tempo, orando em todo lugar, amando a tua palavra, velando, esperando Jesus Cristo a todo momento. Senhor, desperta a tua igreja, que esta pandemia sirva para despertar e sacudir a tua igreja que está dormindo, Senhor, para que ela possa esperar o arrebatamento da igreja, para que ela possa estar preparada, Senhor, não preparada para receber o anticristo, não, mas preparada para ir morar no céu. Guarda o teu povo, guarda a tua igreja, Senhor, que ela seja livrada do perigo, livrada do acidente, livrado dessa morte, livrado dessa pandemia, livrado desse Covid, livrado desse vírus, Senhor. Levanta um povo vivo, um povo dinâmico, um povo alegre, um povo fervoroso. Levanta muitos missionários, que haja muitas lives, que haja muitos pregadores aqui na internet falando, profetizando a verdade, que haja mulheres cheias do teu Espírito Santo, que haja casais cheios do teu Espírito Santo. Senhor, a tua igreja está reunida em casa, ela está ouvindo esta palavra, ela sabe, ela está entendendo, Senhor, a necessidade de não deixar se apagar esse primeiro amor. Oh, Senhor, se algum estiver com uma igreja de Éfeso, Senhor, levanta ele de novo, levanta ela de novo, Senhor. Coloca essa paixão, que as nossas orações sejam fervorosas, que as nossas músicas sejam fervorosas, que as nossas pregações contenham fogo, que tenha fogo sobre a nossa cabeça. Não deixe esse coração esfriar, não deixa esse coração ficar como um coração de um incrédulo, Pai. Eu oro agora, eu abençoo aqueles que estão online comigo, eu abençoo aqueles que ouvirão essa mensagem, essa oração, depois ali no canal do YouTube. Senhor, faz que esta mensagem circule pela internet e muitas vidas possam ouvir a tua palavra. Amém e amém, Senhor. Quarta-feira estamos aqui de novo, sempre 21 horas, quarta-feira é para mudar de marcha, vamos de quarta para quinta, vamos acelerar. Eu te peço agora, com muito carinho, curta essa mensagem no Facebook, clica ali no joinha, isso você estará curtindo, faça o seu comentário e depois compartilhe, mande para muita gente, que você sabe que o amor dela está esfriando e ela precisa ser despertada para que não venha ficar desapercebido, porque pronto virá Jesus buscar a sua igreja. Tenha um lindo mês, uma linda semana e que o Senhor te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus.